Olá, portistas! Hoje não trazemos despedidas nem incertezas, trazemos alma. Porque há palavras que não se dizem só com a boca. Dizem-se com o olhar, com a entrega, com a camisola suada. E quando um jogador, depois de marcar, levantar um prémio e carregar a equipa às costas, diz que para o ano quer o título, o coração bate mais forte. Porque é isso que queremos ouvir. Porque é isso que nos alimenta. Porque é isso que nos mantém de pé. Mas há mais. Há compromisso. Há entendimento. Há lealdade. Um veterano que, mesmo perto do fim, não vira costas. Fica. Ajusta contrato. Está pronto para dar o corpo até ao último jogo. E isso é Porto. É respeito. É saber onde se pertence. E no meio disso tudo surgem os rumores. De longe, do Brasil, chega o nome de um médio que mexe com o mercado. Um daqueles que, se vier, vem para jogar já. Para ser dono. Para levantar o meio-campo. Mas o preço assusta. E a dúvida instala-se: vale mesmo a pena? Hoje vamos sentir garra, lealdade e ambição. Se vives este clube como nos, se sentes cada lance como uma pancada no peito, deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve. Porque o que aí vem é sentimento puro vestido de azul e branco. Samu Omorodian não se esconde. Marca, fala e assume. Quando o jogo com o Nacional terminou, quando o placar mostrava 3-0 e o estádio respirava com alívio, Samu não falou em férias. Não falou em descanso. Falou em títulos. Disse com todas as letras: para o ano quero ganhar o campeonato com o Porto. E naquele momento, cada portista que ouviu sentiu. Porque estas palavras, vindas de quem sente o clube, pesam mais do que qualquer troféu individual. Foi ele quem apontou o segundo golo. Foi ele quem arrancou o grito da bancada. E foi ele quem levou para casa o prémio de MVP da Liga. Podia ter falado só disso. Do destaque. Do golo. Do prémio. Mas preferiu ir mais longe. Preferiu dizer o que realmente importa. Que quer ser campeão. Que esta época não chega. Que já está a pensar na próxima. Isso é fibra de Porto. E ainda brincou. Quando lhe perguntaram pela surpresa de não ver Rodrigo Mora a ser MVP outra vez, respondeu com naturalidade e respeito: já foi muitas vezes, e será muito mais do que eu. Mas hoje foi a minha vez. Sem vaidade. Sem pose. Com humildade e ambição. A mistura perfeita para quem quer ficar, crescer e marcar história no Dragão. Sobre o jogo, foi direto. Começámos bem, mas depois aconteceu aquele penalti parvo. Felizmente, o Diogo defendeu. Não há filtros. Não há discursos preparados. Há verdade. Há entrega. E isso é o que os adeptos querem. Jogadores que sentem, que lutam, que reconhecem o que corre mal e o que tem de mudar. Na segunda parte, o golo dele mudou tudo. Abriu espaço. Trouxe confiança. E depois Mora fechou as contas. Mas Samu sabe que nem tudo foi perfeito. Reconheceu os erros. As desconcentrações. E justificou com algo que todos sabemos. Ainda somos jovens, foi uma época complicada para nós, mas vamos ganhar experiência. A maturidade começa a crescer. E mesmo falando da época difícil, onde as coisas nem sempre saíram como se queria, Samu não procurou desculpas. Assumiu: foi a minha segunda época como profissional. Cheguei num momento difícil, psicológico e físico. Mas não foi mau. Agora quero mais. E quando alguém que marcou 24 golos e ainda assim diz que não foi suficiente, sabemos que temos um leão à solta no ataque. Preparado para o Mundial de Clubes? Sim, claro. Vem aí um período para descansar e recarregar baterias. E entre o Mundial e o Europeu de Sub-21? Não sei, que seja o que Deus quiser. A resposta é clara. O foco está aqui. Está no clube. Está no símbolo que carrega. Samu não é só mais um. É um que quer ficar. Que quer ganhar. Que quer sentir o Porto campeão. E quando um avançado fala assim, todo o balneário ouve. E a bancada vibra. Porque é isto que falta. Voz. Garra. Determinação. E sim, golos. Mas enquanto ele fala do que está por vir, há outro que, em silêncio, está a preparar o último esforço. Um central que já deu tudo. Que está perto do fim. Mas que não vira a cara. E a seguir, vais sentir o peso desse compromisso.
Ivan Marcano podia simplesmente fechar o ciclo. Está no fim do contrato, já com 36 anos, com o corpo a dar sinais e com uma carreira cheia de história. Podia sair de fininho, sem complicações. Mas decidiu o contrário. Decidiu ficar. Decidiu dar tudo até ao último jogo. Mesmo que esse jogo seja lá longe, nos Estados Unidos, no meio de um mundial de clubes onde talvez nem entre em campo. Isso é ser Porto. Isso é mostrar o que é lealdade. O vínculo atual termina a 30 de junho. Mas o Porto joga até, pelo menos, ao final desse mês. E se chegar longe, até 13 de julho. Então, Marcano e Assad chegaram a um entendimento. Haverá aditamento ao contrato. Vai assinar por mais umas semanas. Só para garantir que está disponível. Só para não abandonar a equipa a meio da caminhada. Um gesto que, no meio de tantos contratos e negócios frios, vale ouro. Este tipo de atitude não se compra. Constrói-se com anos de entrega, de balneário, de vitórias e derrotas. Marcano foi tudo no Porto. Central titular. Capitão. Lesionado. Suplente. Mas sempre presente. Nunca fez ondas. Nunca exigiu destaque. E agora, quando muitos já só pensam em sair com o bolso cheio, ele pensa em estar. Até ao fim. Porque sente o clube. Porque quer acabar no relevado. Porque sabe o peso que tem a camisola. A participação no Mundial começa a 15 de junho, frente ao Palmeiras. A fase de grupos termina a 26 e o objetivo é claro, chegar, no mínimo, aos oitavos de final, que arrancam 2 dias depois. A final está marcada para 13 de julho. E Marcano quer lá estar. Nem que seja no banco. Nem que seja a puxar pelos outros. Mas com o grupo, com o símbolo ao peito. E isto, portistas, isto não se vê todos os dias. Num futebol cada vez mais egoísta, ver alguém como Marcano a tomar esta decisão arrepia. É um exemplo para os mais novos. É uma lição para os que chegam. E é um conforto para quem está cá fora. Porque mostra que ainda há jogadores que respeitam o Porto até ao último segundo. A renovação a longo prazo ainda não está em cima da mesa. Isso será decidido depois do Mundial. O próprio Marcano admite que pondera o fim da carreira. Mas, até lá, vai lutar. Vai dar tudo. Vai fechar esta etapa como merece, com dignidade, com compromisso, com a cabeça erguida. Enquanto outros saem a meio, ele fica. E por isso, quando tudo terminar, quando se falar desta geração, o nome dele tem de estar lá. Porque não foi só mais um. Foi um dos que ficou. E isso não se esquece. Mas se Marcano representa o passado e o presente, o futuro pode estar a ser discutido a milhares de quilómetros. Porque no Brasil há um médio que está a chamar a atenção do Porto. Um talento puro. Um jogador que pode elevar o meio-campo a outro nível. Mas o preço está a assustar. E a seguir vais perceber porquê. O Porto está de olhos postos no Brasil. E não é em qualquer jogador. É num dos pilares do Palmeiras. Richard Rios. Médio de 24 anos, internacional colombiano, dono de uma capacidade física acima da média, técnica apurada e leitura de jogo que impressiona. Está a crescer a olhos vistos no futebol sul-americano. E por isso mesmo, está agora referenciado pela estrutura do Dragão como potencial reforço para 2025-26. Mas o problema não está no talento. Está no preço. O clube paulista já deixou claro que não aceita menos de 30 milhões de euros. Um valor altíssimo. Quase impensável para os cofres do Porto, a não ser que haja uma venda significativa nos próximos tempos. E é isso que está a travar a operação. Porque Rios encaixa no perfil. É forte no duplo pivô, sabe sair a jogar, tem intensidade defensiva e chega com perigo à área. Mas a pergunta está a martelar em todos os corredores. Vale mesmo a pena? O interesse foi avançado por fontes brasileiras. O nome de Rios já tinha sido apontado a outros clubes da Europa, mas agora entra no radar azul e branco com mais força. Porque o Porto está a redesenhar o meio-campo. Está a preparar saídas. E está a tentar antecipar problemas. A possível perda de Rodrigo Mora, ou até a necessidade de dar mais profundidade ao plantel, exige soluções. E soluções de qualidade. Rios tem contrato com o Palmeiras, mas também tem ambição. Já deixou claro que quer dar o salto. Que vê a Europa como o próximo passo. E o Porto, pela história e pelos casos de sucesso anteriores, encaixa na ideia de progressão.
Mas tudo depende do preço e da capacidade da SAD em encontrar equilíbrio. E é aqui que entra a dúvida, porque os 30 milhões assustam e obrigam a pensar. Vale a pena investir tanto num jogador que ainda está por provar no futebol europeu? Ou será mais sensato procurar alternativas mais em conta, talvez menos badaladas, mas igualmente eficazes? A estrutura está a avaliar, está a medir riscos e está a manter conversas em surdina. Porque há interesse real, há vontade, mas também há prudência. Porque o Porto já sentiu na pele o que é investir pesado e não ter retorno. Já sabe o que custa errar neste tipo de operação. Richard Rios é forte, é dinâmico, tem margem de crescimento. E se chegar, chega para jogar. Não é reforço para compor. É para mandar. Para assumir. Mas para isso acontecer, ou o Palmeiras baixa as exigências, ou alguém tem de sair primeiro. E essa peça do puzzle ainda não está encaixada. O que se sabe é que o Porto está atento. Está a agir com calma. Mas está a preparar o futuro. E isso é o mais importante. Porque mesmo com dificuldades, mesmo com limitações, o clube continua a olhar para a frente. A planear. A construir. E se Richard Rios vestir de azul e branco, que venha com a mesma raça que mostrou no Brasil. Porque aqui a exigência é máxima. Aqui joga-se com o coração. Aqui sente-se o clube em cada toque. E é por isso que cada decisão agora conta.